alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a aula número 114 da disciplina de língua portuguesa. Sempre caderno, lápis e borracha para fazer as anotações e as atividades durante a nossa aula. Na nossa aula de hoje nós vamos realizar algumas atividades, então se você não pegou o seu caderno, corre lá buscar, porque você vai precisar dele, ok? Hoje então nós vamos fazer um exercício, algumas atividades sobre o uso dos porquês. Nós já estudamos esse conteúdo anteriormente, aprendemos a diferença entre eles e qual situação nós vamos usar cada um dos tipos dos porquês. Os objetivos da nossa aula: compreender o conceito do uso dos porquês, identificar as diferenças na escrita dos porquês e utilizar conhecimentos gramaticais e ortográficos em exercícios e textos. Então, nós já estudamos sobre os porquês, o que cada um deles significa e quando nós devemos usá-los. Nessa aula, então, nós vamos fazer uma breve revisão para a gente relembrar, então, o uso dos porquês, em qual situação a gente usa cada um deles, e aí depois nós vamos colocar em prática os nossos conhecimentos, realizando então o exercício. Então, o uso dos porquês. Nós temos 4 tipos diferentes de porquês. Qual a diferença na escrita deles? Nós temos o porquê separado, sem acento, separado, com acento, junto, sem acento e junto, com acento. Então, nós temos separado, com acento e sem acento e junto, com acento e sem acento, ok? Então, o porquê separado e sem acento. Esse porquê nós usamos no início das perguntas. Então, por que você não foi à aula hoje? Por que você esqueceu o seu caderno, certo? Então, esse porquê que a gente usa no começo, a primeira palavra da frase, da pergunta é um porquê, nós vamos usar então o porquê separado, sem acento, certo? O próximo é o porquê separado com acento. Então, esse porquê separado com acento vai lá no final das perguntas. Então, nós vamos utilizar ele na pergunta, mas quando ele estiver no final. Por exemplo, você não foi à escola ontem. Por quê? Ok? Você esqueceu sua blusa no ônibus. Por quê? Ok? Então, sempre que o porquê for no final, ele vai ser separado e com acento. Então, separado sem acento no início das perguntas e separado com acento no final das perguntas, ok? Aí nós temos o porquê junto, sem acento, nós vamos usar em respostas e em explicações, ok? Então, eu me atrasei para a aula porque perdi o ônibus, ok? Eu tirei uma boa nota porque eu estudei muito. Então, eu não estou fazendo uma pergunta, eu estou respondendo ou eu estou explicando algo. Então, ele vai ser junto e sem acento. E o porquê junto com acento, nós usamos com o artigo o. E ele pode ser substituído por o motivo. Então, sempre que nós usamos esse porquê junto com acento, vai ser o porquê. E se na frase eu puder substituir esse o porquê por o motivo, então ele está correto, ok? Por exemplo, eu não sei o porquê dele não ter vindo à aula hoje. Então, eu não sei o motivo dele não ter vindo à aula hoje, ok? Então, aqui, os porquês separados, nós vamos usar em perguntas, ok? Se ele estiver sem acento, vai ser no início, e se ele estiver com acento, vai ser no final.
E os porquês juntos são nas respostas. Então, a gente não vai utilizar porquê junto, seja com ou sem acento, se for uma pergunta, ok? Então, a gente já pode gravar um pouco isso também. Se ele for separado, ele vai ser uma pergunta. Se for no começo, sem acento, se for no final, com acento. E se for uma resposta, uma explicação, um motivo, vai ser junto, ok? Se for então a resposta, explicação sem acento, e se for então o motivo de alguma coisa, vai ser com acento, ok? Então agora no seu caderno você vai copiar e responder as atividades e aí depois você vai conferir as suas respostas, ok? Então você pode parar o vídeo tranquilamente, copiar as atividades, responde e aí você volta o nosso vídeo para a correção, ok? Então aqui, vamos lá, a número 1. Por que você chegou tão tarde? Sempre onde for o porquê, nós vamos ter esse espaço aqui apenas com essa linha. É aqui, nesses lugares, que nós precisamos colocar os porquês, ok? Então aí a gente precisa prestar atenção se está no começo, se está no final, se é uma pergunta, se é uma justificativa, que vai nos ajudar então a diferenciar e identificar qual será o porquê correto, ok? Então aqui na número 1, por que você chegou tão tarde? Então aqui a gente sabe que é uma pergunta, que nós temos o ponto de interrogação. Quando é porquê de pergunta, ele é escrito separado. Aí, se ele vai ser com ou sem acento, vai depender da posição dele na frase. Então, aqui o porquê é no começo. E porquê no começo de frase interrogativa, no começo de perguntas, ele será separado, porque é pergunta, certo? E sem acento, ok? Separado e sem acento. Número 2, eu queria saber o porquê você não me ligou. Aqui nós não temos ponto de interrogação no número 2, então não é uma pergunta, é uma justificativa, é o motivo. Como aqui nós temos o antes do porquê, isso já nos ajuda bastante, porque então nós vamos escrever o motivo de algo, ok? O motivo de você não me ligou, certo? Então, sempre que for porquê de justificativa, ele vai ser junto. Aqui, como nós temos o, então eu queria saber o porquê, eu queria saber o motivo, então ele vai ser junto, porque é uma justificativa, e com acento. Número 3. Ele está chorando por quê? Pergunta, ok? E é no final da frase. Então, se a pergunta é separado e se está no final da frase, ele é com acento. Então, por quê? Separado e com acento. Vamos para a próxima, aqui número 4. Comprei essa televisão porque era mais barata, ok? Não é pergunta porque nós não temos ponto de interrogação, então é uma justificativa. Nós não temos o, então não é o motivo, ok? Então, comprei essa televisão porque era mais barata, é um porquê junto, porque não é uma pergunta, né? Uma justificativa, e ele é também sem acento. Esse porquê junto e sem acento, nós utilizamos bastante nos questionários, nas atividades, nos exercícios, quando nós precisamos justificar alguma coisa, né? Então,
enfim, eu gostei da aula de hoje porque eu aprendi muito. Então, eu vou usar o porquê junto, sem acento. Ou quando nós temos lá as perguntas, né? Por que aconteceu tal coisa? Quando eu vou responder, então, eu vou utilizar esse porquê junto, sem acento, quando não for o motivo, ok? A número 5. Não entendi o porquê dessa confusão. Não é pergunta, então é justificativa, então é junto. Como nós temos o aqui na frente, então não entendi o porquê, não entendi o motivo, ele vai ser junto e com acento, ok? Número 6. Eu não sabia por que ele estava triste. Também não é uma pergunta, porque nós não temos o ponto de interrogação. É uma justificativa. Nós não temos o, então não é o motivo. Então, é apenas, né, explicando, justificando. Então, eu não sabia, será porque junto, porque não é uma pergunta, e sem acento, ok? Vamos para o número 7. Por que você não gosta dela? Então, aqui é uma pergunta, ok? Começo de frase. Pergunta vai ser por quê separado. Se é no começo da frase, ele não terá acento, ok? Número 8. Escolhi aquela música porque ela é linda. Não temos uma pergunta, nós temos uma justificativa. Como nós não temos aqui o, né, que é o motivo, o porquê, então nós temos apenas que utilizar o porquê junto e sem acento, porque nós estamos apenas justificando. Não estamos falando do motivo, né? Nós não queremos saber o porquê, o motivo de algo ter acontecido. 9. Eu queria saber o porquê ele foi embora. Agora sim, né? Se eu tenho o artigo o, então nós temos o motivo, né? O sentido de o motivo. Eu queria saber o motivo, ok? Então, eu queria saber o porquê. Como não é pergunta, ele é junto. E como ali nós temos no sentido de o motivo, ele vai ser junto e com acento. A número 10, então, ela não tocou na comida porque... Temos uma pergunta, então se é pergunta, o porquê é separado, ok? E aí, como é no final da pergunta, ele será separado e com acento, ok? Vamos lá então conferir as nossas respostas. E aí, se você tiver feito diferente, certo? Você apaga e arruma para que a sua correção esteja realmente correta. Para que quando você precisar estudar, fazer alguma atividade e olhar os exercícios para você entender melhor, as respostas estejam todas corretas e você não se confunda com elas, tá bom? Então, número 1, por que você chegou tão tarde? Então, separado, sem acento. 2, eu queria saber o porquê você não me ligou, junto e com acento. 3, ele está chorando por quê? Separado e com acento. 4, comprei essa televisão porque era mais barata, junto e sem acento. 5, não entendi o porquê dessa confusão, junto e com acento. 6, eu não sabia por que ele estava triste, junto e sem acento. Número 7, por que você não gosta dela? Separado e sem acento. 8,
escolhi aquela música porque ela é linda, junto também e sem acento. 9, eu queria saber o porquê ele foi embora, é junto e tem acento. E a número 10, ela não tocou na comida porque vai ser separado e com acento, ok? Aqui então, para a gente finalizar, antes de nós olharmos aqui o slide, o que é bem importante a gente sempre lembrar. Quando for uma pergunta, o porquê sempre será separado. Se é pergunta, ele vai ser separado. Se ele estiver no começo da pergunta, ele vai ser sem acento. Se ele estiver no final da pergunta, ele vai ser com acento. E aí, sempre que for uma justificativa, um motivo, nós vamos usar os porquês juntos. Para justificar sem acento e para então dizer o motivo, né? Querer saber o motivo de algo, aí nós vamos usar o porquê junto e com acento, ok? Agora aqui no nosso balãozinho. Por que tem acento? Porque sim. Mas por quê? O porquê eu não sei. Então aqui nós temos no início da pergunta, aqui nós temos uma justificativa, aqui nós temos no final da pergunta e aqui nós queremos saber o motivo, né? Então é o porquê. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, de resolver junto comigo esses exercícios, né? Respondendo, explicando, para a gente conseguir aprender ainda melhor esse conteúdo do uso dos porquês, que é um conteúdo muito importante, porque a gente utiliza ele sempre. A gente sempre vai estar utilizando os porquês nas nossas frases, nas atividades, nos exercícios. Então é bem importante a gente saber a função, né, a escrita correta de cada um deles, para que a gente sempre faça eles, né, corretamente, use eles corretamente, ok? Se ficou alguma dúvida, volte em nossos slides, assistam novamente a nossa aula, os exercícios, refaçam se tiver algo diferente, né, resposta diferente do que a gente fez aqui, e depois, com bastante atenção e muito capricho, vocês realizam a atividade sobre a aula de hoje, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!